Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos arrematar essa parte da frente B de vocês aí com algumas correções dos exercícios que eu passei para vocês resolverem em propriedades coligativas e termoquímica. Pessoal, eu fiz uma seleção de alguns exercícios de propriedades coligativas que estão ali entre as páginas 440 e 444 e mais uma seleção de outros exercícios que estão na página 449 até a página 452 de termoquímica. Beleza? Bom, o primeiro exercício aqui ó, da UEG. Pessoal, a análise da figura que representa o gráfico de pressão de vapor versus a temperatura para 3 líquidos puros hipotéticos permite concluir que nós temos aí 3 líquidos puros, A, B e C, pressão de vapor por temperatura em graus Celsius. Ele permite concluir que A, o líquido C apresenta a menor temperatura de ebulição. O líquido C apresenta a menor temperatura de ebulição. Pessoal, o líquido C, ele está, ó, é a última curva. Olha a temperatura que ele tem que chegar para alcançar a pressão máxima de vapor ali, a pressão de vapor que tanto A quanto B já atingiram. Logo então, pessoal, o líquido C, ele não é o que tem a menor temperatura de ebulição. O líquido C é o que possui a maior temperatura de ebulição. Beleza? B. O líquido A é o mais volátil. Ou seja, o líquido A é aquele que atinge a maior pressão atinge a pressão máxima de vapor em uma menor temperatura. É verdade? Vamos olhar aqui, ó. O A, ele atinge a pressão máxima de vapor lá, ó, em uma temperatura 1. Quando A atinge a pressão máxima de vapor dele, B está abaixo e C também está abaixo. Logo, a gente pode dizer então que A ele atingiu essa pressão na primeira temperatura, na temperatura mais baixa, digamos assim. Logo, então, a gente pode afirmar que A é o mais volátil? Sim, A é o mais volátil. Vamos continuar só ali as duas últimas para continuar o raciocínio. Na mesma temperatura, o líquido B apresenta maior pressão de vapor. Na mesma temperatura, o líquido B apresenta maior pressão de vapor. Não, pessoal, na mesma temperatura, o A apresenta a maior pressão de vapor. Certo? E D. A adição de cloreto de sódio aos líquidos diminui as suas temperaturas de ebulição. Não, pessoal, lembra lá da ebulioscopia? Quando você adiciona um soluto naquele solvente puro, ele aumenta a temperatura de ebulição. Beleza? Visto isso aqui, ó, já liquidamos essa parte. Já vimos que a resposta é a alternativa B de bola. Partindo para o próximo exercício, o FPR 2013. Em festas e churrascos em família, é costume usar geleiras de isopor para resfriar bebidas enlatadas ou engarrafadas. Para gelar eficientemente, muitas pessoas costumam adicionar sal e ou álcool à mistura gelo-água. A melhor eficiência mencionada se deve ao fato de que a presença do sal ou álcool vai fazer o quê? Você então tem a água ali, solvente puro, teoricamente uma água pura. Você adiciona sal nela, NaCl, e adiciona álcool também. O que vai acontecer, pessoal? Você aumenta a taxa de transferência de calor. Não, você não mexe na taxa de transferência de calor. Certo? Não é o que acontece. B. Você abaixa a temperatura do gelo. Não, o gelo é gelo. Não é que você abaixa a temperatura do gelo. Não, não é isso que acontece também não. C. Você aumenta a temperatura de ebulição. Na realidade, ali você está trabalhando com gelo e água. Você aumentar a temperatura de ebulição só se estivesse em temperaturas a ponto de atingir o ponto de ebulição. Mas não é isso que acontece. Já que você está com uma mistura de gelo e água, não é ebulição, não é ponto de ebulição que você está trabalhando, não é temperatura de ebulição que você está trabalhando. Concorda comigo? D. Você abaixa a temperatura de fusão. Opa, a gente lembra daí da nossa parte teórica de crionoscopia, a qual que você lembra que se você adicionar um soluto, uma solução no solvente, você diminui o ponto de fusão, a temperatura de fusão, você aumenta a temperatura de ebulição. Sim, mas você também diminui a temperatura de fusão. Nesse sistema aqui de gelo e água, que você está trabalhando em cima da temperatura de fusão,
você adicionar sal e álcool, ou álcool, você vai trabalhar em que temperatura? De fusão. Então, abaixar a temperatura de fusão é a resposta correta. Resposta D. Beleza? E ali, a baixa dissipação de calor para o exterior, não vai influenciar nada nessa parte aí de dissipação do calor para o exterior. Certo? Questão de Enem 2012, pessoal. Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução de 0,15 mol por litro de NaCl, cloreto de sódio, possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução de 0,20 mol por litro de NaCl tem como consequência, pessoal. Então, ó, você tem uma solução, você tem uma célula, a concentração dentro da célula, ela possui uma concentração de 0,15 mol por litro de cloreto de sódio, beleza? Você vai mergulhar essa célula numa concentração maior, concorda? Uma solução de 0,20 mol por litro de cloreto de sódio. Então você pegou aquela célula e se colocou ela numa solução mais concentrada, beleza? A célula, lembra lá das aulas de biologia? Ela é uma membrana semi-permeável também. Então, vai acontecer o efeito de pressão osmótica ali, osmose para essa célula. Visto isso, então, o que a gente pode ver qual alternativa está mais coerente com esse fenômeno? A absorção de íons sódio sobre a superfície da célula. Não. Vamos lembrar que a osmose, ela é um processo na qual você vai trabalhar com o solvente, não com o soluto. O solvente passa do ambiente menos concentrado para o ambiente mais concentrado. Beleza? Não. B. Difusão rápida de íons sódio para o interior da célula? Também não. C. Diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Pessoal, a osmose ocorre do meio mais concentrado, menos concentrado para o meio mais concentrado. Aqui, a concentração dentro da célula é de 0,15 mol por litro. Então, o ambiente da célula está menos concentrado do que o ambiente externo, que é uma solução de 0,20 mol por litro de NaCl. Então, não é a diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Não, nada a ver. D. Transferências de íon sódio da célula para a solução? Não tem transferência de íon sódio. E. Transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução? Exatamente. A célula, ela perde água para o meio, ela manda água para o meio, a tentativa ali de um processo, que acaba sendo um processo osmótico. Beleza? Então, alternativa E de escola. Olha aqui, pessoal, questão da Universidade Federal de Santa Maria. Vamos olhar aqui. Considere o gráfico, é o seguinte gráfico. Nós temos aí um gráfico de caminho da reação pela entalpia. De acordo com o gráfico, indica a opção que completa respectivamente as lacunas da frase a seguir. A variação da entalpia ΔH a reação porque se processa liberando, absorvendo calor. Vamos ver. Primeira coisa que você vai olhar o gráfico aqui, ó. Tá. Você olhou para o gráfico. Você olha que a entalpia dos reagentes é maior, daí acontece um fenômeno, a entalpia dos produtos acaba sendo menor. Então você tem uma entalpia alta, você perde energia e você tem os produtos. Logo, pessoal, se você não pegou essa visão ainda de olhar graficamente isso, ó, entalpia dos produtos, reagentes, perdeu energia, entalpia dos produtos. Vamos pegar por partes. Coloca lá. ΔP, ΔR é maior que os produtos? É maior que os produtos. Logo, a variação entálpica é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Logo, essa entalpia aqui que ele está tratando vai ser uma entalpia, um ΔH. Positivo. Se o ΔH é positivo, pessoal... Não, desculpa, errei. Opa. Um ΔH negativo. Negativo. Concorda? Se a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto, logo
esse ΔH vai ser negativo, vai ser um ΔH aqui, ó, menor que zero. Beleza? ΔH menor que zero, reação exotérmica. ΔH negativo, reação exotérmica. Entalpia dos produtos, reagentes, perdeu energia, liberou energia para o meio, reação exotérmica. Beleza? Então, a variação em entalpia ΔH é negativa. A reação é exotérmica porque se processa liberando calor, pessoal. Então, negativo, exotérmico e liberando calor, pessoal. Negativo, exotérmico, liberando calor. Você vai ver lá que negativo, exotérmico, liberando calor. Alternativa D, de dado. Beleza? Exercício dado aí, tranquilíssimo. Vamos ver o próximo aqui. Deixa aqui para você. A calagem é uma etapa de preparo do solo para o cultivo agrícola e em que materiais de caráter básico são adicionados ao solo para neutralizar a sua acidez, corrigindo o pH desse solo. Os principais sais adicionados ao solo da calagem são o calcário e a cal virgem. O calcário é obtido pela moagem da rocha calcária, sendo composto por carbonato de cálcio ou de magnésio, carbonato de magnésio. A cal virgem, por sua vez, é constituída por óxido de cálcio e óxido de magnésio, sendo obtida pela queima completa, calcinação do carbonato de cálcio. Ao apagar-se a cal, forma-se essa reação lá. Daí você vê lá óxido de cálcio mais água, formando carbonato de cálcio, mais 63,7 kJ de energia. Ou seja, o óxido de cálcio com água forma carbonato de cálcio e energia. Ou seja, se formou energia, está liberando. Certo? Liberou energia, pessoal. Liberou ali energia. 63,7 kJ. Sempre que você for olhar uma reação aqui, já vamos passar uma dica aqui que é muito legal. Quando tem esse caso aqui, você tem a reação, os reagentes e os produtos. Se tiver mais 63,7 kJ nos produtos, pessoal, é porque está liberando. A liberação de energia ali, ó, aquela energia ela é resultado dos produtos. Se a energia está nos produtos, tem que ficar atento para não ver o ΔH. Se tiver ΔH, é outra história. ΔH é variação de entalpia, é outra história também. E aí você olha para aquela questão lá, ΔH positivo e ΔH negativo. Mas olha aqui na equação termoquímica, na qual ele fala que na equação lá, ele mostra que o produto da reação é energia, mais energia que a energia, logo você sabe que está liberando energia, aquela energia saiu de algum lugar, saiu da reação, então você está liberando energia, processo exotérmico. Se você vê esse quilojoule, esse mais quilojoule nos reagentes para formar um produto, então você sabe que está retirando no meio, está absorvendo. Então é um processo endotérmico. Nesse caso aqui, ó, está nos produtos. Logo, então, você sabe que está liberando 63,7 kJ de energia. Nenhum processo exotérmico. Então, uma reação exotérmica que libera 63,7 kJ de energia. Alternativa C. Beleza? Aqui, próximo exercício. Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada para conservar água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? O barro isola a água do ambiente, mantendo sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. Não é exatamente isso. B. O barro tem poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. Não, o barro ele não vai gelar a água. Não vai se comportar, não vai ter esse comportamento de gelar a água. Vamos continuar seguindo as alternativas. C. O barro é poroso. Tá, isso é verdade. Permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando o calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas.
Opa, esse aqui já faz mais sentido. Como o vasilhame, o barro é poroso, realmente a água ela passa através desses poros, ela acaba evaporando nesse processo de evaporação da água, a água passa do estado líquido para gasoso, e para realizar essa passagem, ela precisa de energia. E da onde que ela vai retirar essa energia? Ela absorve essa energia da onde? De qual meio? Do meio que ela está encostada ali, seja do bar, da cerâmica, seja da água que está dentro dela. Então, aquelas gotas de água que estão passando para o estado gasoso, ela retira a energia do meio. Se você está retirando a energia do meio, esse meio vai esquentar ou vai esfriar? Vai esfriar. A água indo para o estado gasoso, retira energia, ela aumenta a temperatura, ela vai para o estado gasoso, aumenta o grau de agitação dessas partículas, parte para o estado gasoso. O ambiente que ela estava perdeu energia, logo ele se resfria. C, pessoal. É esse o princípio dos famosos barros de barro assim. Os famosos vasos de barro. Beleza? Continuando aqui, IF-Sul 2017, Instituto Central do Sul. O besouro bombardeiro, daí o Brachymus crepitans, recebeu esse nome devido ao som explosivo que emite quando é ameaçado, soltando jatos químicos quentes, coloridos e barulhentos. O besouro gira seu abdômen de um lado para o outro e atira, causando no seu predador um gosto horrível na boca e até mesmo queimaduras leves. Eles possuem duas glândulas que se abrem ao exterior no final do abdômen. Cada glândula possui dois compartimentos que contêm uma solução aquosa de hidroquinona e peróxido de hidrogênio, e outros contêm uma mistura de enzimas. Ao ser atacado, o besouro segrega um pouco da solução do primeiro compartimento no segundo. As enzimas atuam acelerando a reação exotérmica entre a hidroquinona e o peróxido de hidrogênio, segundo a equação. Aí nós temos ali a equação C6H4 com 2 hidroxila, no modo aquoso, peróxido de hidrogênio aquoso, formando ali C6H6O2 mais 2 moléculas de água líquida. A energia liberada é suficiente para elevar a temperatura da mistura até o ponto de ebulição. A energia envolvida nessa transformação pode ser calculada considerando os processos. Tá? Temos os processos, etapa de cada uma dessas reações. Assim, vendo o calor envolvido na reação que ocorre no organismo do besouro pessoal, assim sendo o calor envolvido na reação que ocorre no organismo do besouro qual que é a variação total da entalpia desse sistema? Lembra daí daquela questão da lei de Hess. O que é a lei de Hess? Lembra que a gente conversou lá que na lei de Hess é a somatória de todas as variações das entalpias das semi-reações, que a somatória dessas variações de entalpias vai dar a variação da entalpia total da reação global? Logo, então, pessoal, você sabe que a equação global ela tem esse comportamento. Você sabe que para formar C6H4O2, você tem uma variação de entalpia ali de mais 177. Então aqui, ó, vamos colocar o delta H1 mais 177 kilojoules por mol. Você vê lá quantos mols foram formados, foi formado um único mol, então levado em consideração isso. Beleza? A segunda equação que você vai ver, você vê que água líquida mais oxigênio forma peróxido de hidrogênio numa variação de entalpia de mais 95 kJ por mol. E a outra equação, água líquida mais oxigênio, vai formar oxigênio mais hidrogênio ali gasoso, uma variação entálpica de 286 kJ por mol. Se você verificar aqui, você inverter essa equação, logo, lembra lá do princípio também da ligação, que de formação ou rompimento de ligações, de um mol a entalpia vai ser a mesma, você vai mudar a questão do positivo para o negativo. Logo, então, ó, você tem H2O mais oxigênio
gerando peróxido de hidrogênio, o peróxido de hidrogênio está no reagente, a água está no produto, você inverte essa equação, a decomposição do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, vai gerar o quê? Vai ter uma variação entálpica de menos 95 kJ/mol. Por quê? Para formar peróxido de hidrogênio, você tem uma variação de mais 95 kJ/mol. Mas para decompor esse peróxido de hidrogênio, essa variação entálpica é o mesmo valor, só que negativo. Logo, então, o segundo ΔH da nossa equação aqui, ele é menos 95 kJ/mol. E tem uma molécula de água lá. A segunda molécula de água formada se dá aqui, ó, pessoal. Pela formação ali, ó, água líquida é igual a, se decompõe em oxigênio e hidrogênio. Se você levar em consideração ali, ó, o 286 mais positivo, tá positivo. Então a formação dessa água líquida também é 286 kJ/mol, só que negativo. O terceiro ΔH menos 286 kJ/mol. Identificando isso, pessoal, vamos partir para aquela questão da lei de Hess, na qual ele fala que a variação da entalpia da reação global é a soma de todas as semi-reações. Então, pessoal, a variação da entalpia total, vou colocar aqui, ó, T, é igual a ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. E vai embora. Mas nesse caso aqui só são 3 semi-reações. Logo, a variação da entalpia dessa reação é igual a 177 mais menos 95 mais menos 286. Certo? Fazendo esse cálculo aqui, pessoal, lembra lá, né? Não esquece que mais com menos é menos. Olha lá. 286... Aqui, ó. 177 menos 95 menos 286 dá menos 204 kJ/mol. Compatível com a alternativa da resposta é D de escola. Veja que é menos 204 kJ/mol. Então, D de escola. Beleza? Pessoal, para casa eu indico a leitura dos módulos 7 e 8 da apostila do site de vocês ali, da frente B. Beleza? Um grande abraço, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!